Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Através das histórias, a criança aprende sobre o seu próprio mundo e é calorosamente acolhida no universo de culturas e linguagem. E assim ela vai aprendendo sobre quem ela é, sobre a sua família, sobre o lugar onde vive e dessa forma vai construindo a sua identidade. Outubro é o mês das crianças e por isso o Bate-Papo Literário de hoje tem o prazer de receber a escritora de literatura infantil Nádia Rosalém Moresco, de Xanxerê, Santa Catarina. Nádia se inspirou em seu filho Enzo para contar histórias que encantam e divertem a criançada. O seu primeiro livro, Enzo e o seu amiguinho Jipe, foi lançado pela editora Vitelli Publisher em 2019. E no ano seguinte veio o volume 2, Ajudando o Papai Noel, que conta a história do menino Enzo encantado com a magia do Natal. E o terceiro volume, De Volta à Escolinha, tem lançamento previsto para o início do próximo ano e traz novas emoções e aventuras incríveis de Enzo e o seu amigo Jipe na escola. Nádia, querida, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz de recebê-la aqui e conhecer um pouquinho mais dos livros, né? E do Enzo também. Tudo bem, Renata? É um prazer estar aqui contigo. Boa noite a todos que nos assistem, né? Então, o Enzo nasceu de uma forma muito linda, né? Então, conta pra gente. O Enzo, quando ele chegou pra gente, logo no início eu comecei a pensar como eu poderia marcar o primeiro aniversário dele, né? Que é um aninho que a gente marca com muito carinho. E ele tem uma paixão muito grande por Jeep, né? Nós temos um Jeep Willys, aqueles Jeeps bem velhinhos, antigos, né? E ele sempre teve uma paixão muito grande por Jeep. E então, por que não fazer o aniversário dele de um aninho como tema Jeep, né? Eu lembro que isso aconteceu em julho de 2019, quando ele fez um aninho. Foi muito desafiador encontrar coisas para que eu pudesse elaborar um aniversário bacana. E a lembrança, quando eu pensava na lembrança, eu queria algo que ficasse em mente marcado para aquelas pessoas que fossem prestigiar o primeiro aninho do Enzo, né? E então eu tive a ideia de escrever uma historinha, apenas escrever uma historinha. E naquele mesmo período, uns meses antes, eu estava em contato com a Maria Terezinha, que também é escritora infantil, e ela me indicou o Vitelli, né? O Vitelli, que é a minha editora e que eu tenho guardado no meu coração, porque ele é uma pessoa incrível. E quando eu passei para ele a historinha, ele falou: por que você não me ilustra e fazer dele um livrinho? Aí eu pensei: meu Deus, será? E ele falou: sim, eu acho que vai ser bacana. E aí a gente seguiu com essa ideia, busquei a ilustradora, na época Marilene, né, irmã da Maria Terezinha, e ela que ilustrou então o nosso primeiro livro e também o segundo que veio na sequência, no ano seguinte, mas foi ela que fez as duas primeiras edições, que ilustrou as primeiras edições. Ô Nádia, eu achei a ideia fenomenal, gente, dar livro de presente contando a história do filho, do personagem Jeep, né? O Enzo com seu Jeep e para os amigos, né? Dar livro de presente no aniversário do filho. Eu achei maravilhoso. Ô Nádia, eu vou trazer aqui para o pessoal conhecer o Enzo e a sua paixão por Jeep. Você me trouxe alguns vídeos, a gente vai passar aqui para o pessoal conhecer um pouquinho dele.
com a mãe. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, Enzo? Andando de Jeep, tá gostando, ó? Vamos acelerar? Ó, bom. Dá tchau pra mãe. Fofa, aí o Enzo bem pequenininho, já no Jeep, né? Que é uma paixão que vem do pai, então, né? E ele maior Bem, já. Conta pra gente. sim, a paixão, na verdade, é nossa, né? É do pai, mas é minha também. Nós fazíamos trilhas, né? De Jeep, e o Enzo herdou isso nosso, vamos dizer, a gente acaba estipulando, né? E ele gosta muito de Jeep, tudo que for movido a motor, enfim, ele tem uma paixão muito grande. E ele pequenininho, no primeiro vídeo, ele deveria ter uns 7, 8 meses, talvez. E aí depois ele já tinha, então, uns 3 aninhos, né? Andando, né, um Jeep mais sério. Ele estava fazendo, de fato, um rally, que a gente fala, uma brincadeira na lama, de fato. E ele, no final desse vídeo, eu não te enviei, mas ele fica todo sujo de lama, de verdade, entende? Porque o objetivo é esse, é a aventura, né? Não tem que sair limpinho da aventura. É bacana esse contato com a natureza, né? Não, e justamente o que você passa aqui na história, que é uma graça, as ilustrações são lindas. E aí você passa aqui o Enzo, né, contando aqui as suas aventuras com seu Jeep. Como é que foi para o Enzo participar ele tinha 1 aninho, né, quando esse primeiro saiu, mas ele tem um livro, gente, no qual ele é o personagem, né, junto com o seu Jeep. Como é que ele recebeu, assim, essa história? Eu acredito que você tenha contado muitas e muitas vezes essa história para ele. Inúmeras vezes, né? Ele se olha e ele se enxerga. Em qualquer um dos livrinhos ele se vê de verdade. Ele diz, mãe, sou eu e o Jeep do papai, porque ele diz que o Jeep é do papai, né? Sim, filho, é você. Ele se enxerga de uma forma, ele se reconhece, porque ele vive isso, né? Claro. Então, o nosso final de semana, muitas vezes, é curtir o Jeep, é passear de Jeep, com chuva, com sol, enfim, curtir o momento, né? E ele se vê muito. E eu, Renata, quando recebi pela primeira vez o livrinho, né, que foi usado, então, que a gente deu de presente, foi fantástico poder ver o meu trabalho pela primeira vez, aí produzido de fato, virou história, né, criou-se um personagem, 2 na verdade, porque é o Enzo e o seu amiguinho Jeep, né? Sim. E foi fantástico, eu fiquei super feliz de ver que é possível a gente sonhar, né? Era um sonho meu da infância, escrever livros infantis. E o Enzo me inspirou muito nesse primeiro momento, né? Quando a gente lançou o primeiro. E é fantástico. É verdade. Você sabe, né? Você também é escritora, É maravilhoso. então você sabe Com que certeza. é muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre... Eu quero te perguntar algumas coisas ainda que eu achei muito bacanas nesse primeiro livro e vamos entrar agora no segundo, então, que aí vem a magia do Natal, uma delícia de ler. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a escritora de literatura infantil Nádia Rosalém Moresco. Com o propósito de cultivar e valorizar as coisas simples da vida, Nádia buscou inspiração em seu filho Enzo para escrever histórias que encantam e divertem a criançada. Nádia, voltando, tem mais uma coisa que eu achei fantástica aqui no livro, que além da história, você traz um joguinho, um brinquedo aqui no final para a criança interagir com o livro, né? Como é que foi a receptividade? Como é que foi essa ideia de aliar a história, né, a uma brincadeira e a receptividade das crianças na festa e depois? Como é que você trabalhou esse livro? Você foi nas escolas? A receptividade foi fantástica, o pessoal gostou muito, né?
porque eu acho que é um trabalho que os pais sentam junto com as crianças, vamos fazer o caça-palavras, vamos brincar aqui, porque junto foi o jipinho para eles brincarem com a chegada, a largada, toda essa parte aqui. Tem a pintura, que também é fantástica, e todo livro tem uma atividade para criança, tá? Eu diria para ti, Renata, que a história é super bacana, é show, mas esse complemento aliado é o que prende ainda mais e reforça o Enzo, né, e as suas aventuras com seu amiguinho Jeep, junto às crianças, entendem? Então, Sim. todo livro nosso, além de trazer a história, a ideia também é trazer uma atividade, né, para que ele consiga ficar um pouco mais no livro e se divirta, né? E junto com isso, que os pais aproveitem o momento dessa leitura, né? Desse acolhimento, que é o momento de pegar o filho no colo, vamos ler junto, porque o livro é indicado até 7, 8 anos. Sim. Então, a criança ainda ela está aprendendo a ler, né? Então, ele pode ser lido desde bebê até 7, 8 anos, quando a criança realmente já consegue ler sozinha. Então, esse é o objetivo, fazer o pai, os pais, né? Quando falo pais, é pai e mãe mesmo, se aproximar, né? Sentar com o filho no colo e vamos ler essa historinha, ver o que o Enzo está fazendo e, no final, ter atividade para que eles possam brincar. Muito interessante, achei bárbara a ideia. E aí, então, veio o segundo livro com a temática de Natal, ajudando o Papai Noel. Gente, uma graça essa história, gostei muito. E por que a temática de Natal? Era a época de Natal? Foi no ano seguinte, daí? Me fala um pouquinho. Foi em outubro de 2020, já estávamos em pandemia, né? Sim. E a Carol da Vitelli foi ela que me inspirou. Ela disse, Nádia, por que não faz um livro? E ela sugeriu um tema voltado ao Natal. E aí eu falei, você vai ter a historinha hoje ainda. Porque às vezes a gente precisa de um empurrão, né, Renata? A gente verdade. precisa de uma inspiração, vamos dizer assim. O Enzo foi no primeiro, que sempre brinco que a Carol foi minha segunda inspiração. E aí ela falou do Papai Noel, enfim. Eu falei, deixa comigo que eu te mando a historinha. E realmente, acho que no dia seguinte, eu encaminhei a história para ela. E a ideia era realmente essa, né? As renas do Papai Noel ficaram doentes e ele pede ajuda para o Enzo e o seu amiguinho Jeep para levar os presentes para as crianças, para que elas não fiquem sem presentes naquele Natal. E foi fantástico, assim, a história ficou muito show. Também tem atividade para as crianças, também tem pintura, tem atividade. Deixa eu mostrar. Foi também outro sucesso. Deixa eu mostrar aqui, olha que legal. Aí vem esse encarte aqui, olha. Desse lado, então, é para pintar. E aqui é um jogo, né? Um jogo para chegar, um joguinho, ajudando o Papai Noel ali, a largada e a chegada para chegar com os presentes. Ou seja, além de ler a história, a criança depois, então, pode brincar com a história. Maravilhoso. E deixa eu te perguntar, e você trabalhou esse livro em alguma escola? Como é que foi o trabalho com o livro? Não, infelizmente não, porque porque era pandemia. Então, sim. Foi em 2020, não foi possível. Eu diria que a partir do ano que vem, que a gente vai lançar, então, de volta à escolinha, né? Seja possível a gente estar fazendo esse trabalho nas escolas. Mas até então, Renata, eu não tive essa oportunidade. Por conta da pandemia, né? Claro, é verdade. Nós estávamos em meio à pior fase da pandemia, né? Que foi o final ali de 2020. Exato. Uhum. Mas olha, estou lançando também um livro esse ano, agora nesse segundo semestre também infantil, e estou indo às escolas e eu saio de cada escola cada vez mais maravilhada, assim, porque a gente se sente, Nádia, plantando algumas sementinhas e eles ficam encantados com a história. Então, olha, vá para as escolas, leve os livros que eu tenho certeza que as crianças vão amar. Não tenho dúvida disso, vai ser bom demais. Sim. O que eu consegui fazer no lançamento desse segundo livro foi reunir algumas crianças, né? Até meus afilhados, amigos, filhos de amigos, e a gente fez alguma coisa mais restrita, vamos dizer assim, né?
para não deixar passar em branco, né? Claro, claro. E o Enzo, como é que foi a resposta dele em relação ao segundo livro? Ele gostou, ele participou bastante. A gente fez, em parceria com uma amiga, construímos bolacha, casinhas do Papai Noel em formas de bolacha, e aí eles foram pintando, teve todo esse contato com a história e com o Papai Noel e pintando, e aí no final, é claro, eles comeram as bolachas, né? Mas Muito eles bom. adoraram a história também, eles sentaram, ficaram bem atenciosos, ver o olhinho deles brilhando, né, Renata, ouvindo a história, eu Exatamente. sinto que eles viajam na historinha, né? É entrar na magia mesmo da história e nesse É uma caso magia. na magia É do uma Natal. magia. É o mundo da imaginação, é maravilhoso. Nós vamos É, fazer mais um pequeno intervalo e na volta, então, eu quero falar do teu terceiro livro que vai ser lançado, acredito que no início do próximo ano, né? isso, exatamente. Até pelo tema, eu acho que é legal, né? Eu acredito que sim. A gente volta já já, não saia daí. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a escritora de literatura infantil Nádia Rosalém Moresco. Com o propósito de cultivar e valorizar as coisas simples da vida, Nádia buscou inspiração em seu filho Enzo para escrever histórias que encantam e divertem a criançada. Nádia, vamos começar esse bloco então falando do lançamento, né, do terceiro, já é o volume 3 então. Conta pra gente. Esse livro, o terceiro livro, ele nasceu de uma dificuldade, vamos dizer assim, que eu tive com o Enzo ano passado, quando retornou às aulas após a pandemia, né? Tinha dias, na verdade, na maioria dos dias, que ele não queria ir, ele chorava mesmo, ir para a escola, ele não queria ficar. E aí eu fui sentindo aquilo, porque a gente sofre junto, né, Renata? A gente vai sofrendo junto. E eu senti que eu precisava criar alguma coisa para que aliviasse, vamos dizer, aquele sentimento dele de ser deixado lá, e o papai e a mamãe vão para onde, o que eles vão fazer, quando que eles voltam, porque eles não têm essa noção de tempo, enfim. E aí a gente criou uma musiquinha que está no livro, tá aqui no final do livro, depois eu mostro para vocês o QR Code deles. Mostra a capa pra gente, aqui, faz favor. Tem o QR Code aqui, ó. Ô, Nádia, mostra primeiro a capa, deixa eu te dar uma olhadinha na capa do livro. Isso. Isso, aqui, ó. De volta pra escola, aí, é isso? Esse é o livrinho, então. Tá. Dá pra ver que, comparado aos primeiros dois, ele tá diferente, né? O Enzo está diferente e o Jeep também. Sim. A gente reinventou ele nesse livro, nesse terceiro livro. A gente deu ainda mais vida para ele e deixou ele mais profissional, vamos dizer assim, né? Pensando no futuro, pensando nos próximos, né? E a história dele, basicamente, fala que é legal ir para a escolinha e que o papai e a mamãe sempre vão voltar para me buscar, né? E aí a gente fala da música, a gente inventou uma musiquinha que ele cantou. Então, no QR Code aqui atrás, ele tem a voz dele cantando a musiquinha que a gente inventou. Com a vozinha dele, a voz dele, né? Aí dos 3 aninhos e pouco, mais ou menos, 3,5. E então eu acho que ficou show de bola, né? Porque além dele encontrar os amiguinhos, né, que a gente fala aqui, tem todo o acolhimento dos professores também, que faz. Ele conta que as férias foram legal, mas precisa voltar para a escolinha, né? Então aqui ele tá com os amiguinhos. E enfim, a história, ela tá bem divertida, né? Para frente, aí ó, a professora esperando ele, porque elas esperam assim, realmente, com acolhimento, com abraço. E a gente vai falando, né, da importância de se ir para a escola, mesmo pequeno, né? Mas eles vão para brincar, então eles brincam de formas que aprendem, né? Então não é uma coisa estudar, Claro. Estudar, não é isso. Claro.
Então, agora que ele está maior, Renata, ele quando chegou esse livrinho aqui, que é o protótipo, né? Ele me disse assim, nossa mãe, sou eu mesmo. Então ele está maior e claro que ele se viu melhor, né? Nesse desenho, nessa ilustração. Já superou que é da essa Nadine, fase. Fantástico. Já superou, mas essa fase, Nádia, da criança começar a ir para a escola, ainda mais que teve essa parada da pandemia, assim, realmente, e é uma fase da criança começar realmente a ir para a escola, às vezes está indo no primeiro aninho, cada criança reage de uma maneira, mas todas, sem dúvida nenhuma, ficam receosas, né? Do pai não conseguir voltar, e será que eu vou ficar aqui para sempre? Eu passei por isso 3 vezes e sei bem como é. E cada um reage de uma maneira diferente, né? Exatamente. E eu acho que a ideia é para que esse livro ajude realmente, né, as crianças a entenderem que o papai e a mamãe deixam eles na escola, mas que depois eles voltam buscar. E isso vai acontecer todo dia. E aos pouquinhos eles vão entendendo e pegando essa segurança, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana a gente estar fazendo início de ano e na escolinha, enfim. Vou trabalhar muito para que eu consiga levar para o maior número de escola possível, né? Faça isso, Nádia, porque assim, ó, é uma via de 2 mãos. A gente ensina, leva o livro e tal, mas a gente aprende tanta coisa, gente, porque as crianças elas têm uma resposta tão espontânea que é maravilhoso. E certamente eles vão se identificar e vai tornar mais tranquila, né, essa volta à escola, não só do Enzo, mas também de muitas outras crianças, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, na verdade, no final das contas, quem ganha somos nós, né? Porque eles são de uma pureza, de uma inocência fantástica. É verdade. Ô, Nádia, e quem quiser adquirir o primeiro e o segundo livro, que já estão aí publicados? É só entrar em contato, então, comigo no meu WhatsApp mesmo, né? Pode passar. Ou através da editora Vitelli. Eles Vitelli também Publisher. têm todos os exemplares. Uhum. Queres passar o seu WhatsApp para o pessoal, se quiser? Certo, é 49 115 3565. Tá certo. Ou através da editora da Vitelli Publisher, que é a editora do livro. Ok. Isso, eles têm a livraria virtual, né? Então, tá tudo certo também. Pelo Instagram, né? Eles têm também ali o Instagram, Vitelli Publisher, também. Bem fácil de entrar em contato. Também. Que legal. Nádia, querida, parabéns. Uma delícia. Obrigada. Os seus livros e eu tenho certeza que as crianças vão ficar encantadas. Está sendo sucesso e vai ser um sucesso maior ainda. Obrigada, Renata. Desejo mesmo para ti, né? Obrigada, Nádia. Um beijo grande. Um beijo pro Enzo. Beijo. E um beijo pro Enzo Será também. entregue, pode deixar. Tá certo. E eu conversei hoje com a escritora Nádia Rusalém Moresco. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASES, de onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do Bate-Papo Literário no YouTube. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!